Fala pessoal, professor Titonelli, e agora nós vamos resolver a prova da EFON de 2020 de matemática. Primeira questão. Bom, minha gente, item 1 diz assim: a matriz A é inversível. A matriz A é inversível. Daí você tinha que lembrar, a matriz A é inversível quando? Quando que uma matriz é inversível? Bom, tem a ver com determinante. Se o determinante da matriz for igual a zero, não tem como inverter essa matriz. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir se essa afirmação, essa afirmativa aí é verdadeira ou falsa, né? Então, será que a matriz A é inversível para qualquer valor de x? Sempre. Então, você tem que olhar para o determinante dessa matriz. Então, vamos calcular o determinante e ver se esse determinante pode ser igual a zero, tá? Vamos lá. Determinante da matriz. Tá aí, vamos calcular. Determinante de matriz 2 por 2 é fácil, né? X-men, principal menos secundária. Então, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Bom, será que isso tem como ser igual a zero? Será que isso pode ser igual a zero? Bom, vamos tentar resolver isso então. Será que isso pode ser igual a zero? Vamos tentar resolver. Cosseno de x tem que ser igual a seno de x, os dois ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a seno ao quadrado de x. Será que isso pode acontecer? Para que valor de x o seno é igual ao cosseno, né? Será que isso existe? É um jeito, né, que você pensar. Será que isso pode acontecer? Ou então você pode escrever isso, escrever o cosseno em função do seno, ou o seno em função do cosseno, tentar descobrir, será que existe algum cosseno que ao quadrado seja igual ao seno? Sem fazer conta nenhuma, já sabe que tem, né? Por exemplo, 45 graus, ou π sobre 4, ou π sobre 4, cosseno de π sobre 4, vai ser igual ao seno de π sobre 4, ao quadrado, né? Também vai ser igual. Então já sabe que existe esse x, né? Existe esse x, tal que o cosseno ao quadrado seja igual ao seno ao quadrado. Você pode até descobrir, né, esse valor de algum jeito. Por exemplo, você pode usar a relação fundamental, tentar isolar aqui, né? Se você limitar alguns valores, né, será que o cosseno, se eu dividir os dois lados por cosseno ao quadrado, será que o cosseno ao quadrado de x é igual a zero? Bom, se o cosseno de x for igual a zero, você sabe que o seno não pode ser igual a zero. Se o seno for igual a zero, o cosseno não pode ser igual a zero. Então, você pode dividir então pelo cosseno. Por exemplo, se você considerar que x é diferente, quando é que o cosseno se anula, né? O cosseno se anula em π sobre 2. π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então, vamos supor que o x seja diferente de π sobre 2, né? X é diferente de 3π sobre 2, ou os congruentes a esses, enfim. Aí você pode dividir os dois lados pelo cosseno ao quadrado, que dá 1 igual ao seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, ou seja, tangente ao quadrado de x. Aí você pensa, pô, será que existe alguma tangente que ao quadrado dá 1? Existe, né? Se você não souber desse lance aqui, existe algum cosseno que é igual ao seno? Aí você pensa, pô, será que existe alguma tangente que ao quadrado dá 1? Existe, né? Só você pensar na tangente igual a mais ou menos 1. Né? Quando é que a tangente é 1? Quando é que a tangente é menos 1? São casos diferentes desses aqui, né? Então você pensa, bom, cara de maluco, né? Cara de maluco. Tangente de x igual a 1. Existe? Existe, por 45 graus, igual a gente tinha falado antes. Ou π sobre 4, né? Um π sobre 4 é um exemplo. Então, você pode desenhar lá, né? Lá o π sobre 4, lá, 0, aqui é o π, né? Pega o π e divide em 4 pedaços. Né? 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4π sobre 4, né? Que dá π. Você pegar o π, a parte de baixo, que também é uma volta, meia volta, né? Divide em 4 pedaços. Então você tem aqui, ó, também 4 pedacinhos de π sobre 4. Uma forma rápida de você contar. Então aqui você tem, ó,
π sobre 4. 1π sobre 4, 2π sobre 4, que é π sobre 2, né? 3π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é π, 5π sobre 4, 6π sobre 4, que dá para simplificar como 3π sobre 2, 7π sobre 4. Só contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7π sobre 4. E aqui, 8π sobre 4. 8π sobre 4 é a mesma coisa que 2π. As perguntas, existe? Existem vários, né? Aqui o π sobre 4, 5π sobre 4, a tangente vai dar 1. Ali, no 3π sobre 4 e no 7π sobre 4, a tangente vai dar menos 1, ou em menos π sobre 4. Enfim, existe esse x, tá? Que pertence ao intervalo de 0 a π, por exemplo, tal que o determinante dá 0. Existe. Então, o que você pode falar? Que existe um valor de x tal que o determinante de A é igual a 0. E o que isso significa? Bom, se o determinante é igual a 0 para algum valor de x, então significa que essa matriz aqui não é inversível para todos os valores de x. Então, o item está falando, olha, ela é inversível. Não é. Por quê? Porque, por exemplo, para x igual a π sobre 4, né? Aí você tem que essa diferença aqui vai dar 0, ou seja, o determinante vai dar 0, ou seja, essa matriz aqui não é inversível quando o determinante dá 0, tá? Então, isso implica, né? Isso aqui implica que não é inversível. Não é inversível, ok? Então, esse primeiro item é falso. Falso. Ok. Vamos para o segundo item. O segundo item diz assim: existe x que pertence ao intervalo fechado de 0 a 2π, tal que A vezes A é igual a A. Bom, será que existe esse x que pertence a esse intervalo de 0 a 2π, tal que A vezes A, ou seja, A ao quadrado, é igual à própria matriz A? Bom, temos que fazer a conta, temos que testar aqui. Então, vou usar aqui o método da cruz para fazer a conta de vezes, tá? Então, vou colocar a matriz A aqui, que é a matriz cosseno de x, seno de x, seno de x, cosseno de x, vezes a própria matriz, cosseno de x, seno de x, seno de x, cosseno de x, a própria matriz A. Então, aqui está A, aqui está A. Então, o resultado vai estar aqui, ó. O resultado vai estar aqui embaixo. Para resolver esse tipo, vai pegar, primeiro ver se é compatível, né? Aqui tem duas colunas, aqui tem que ter duas linhas. De fato é, porque é quadrada, né? Mas se não fosse, com esse mecanismo você tem um jeito. A quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. E o resultado vai ter, ó, duas colunas e duas linhas. No caso, vai ser quadrada, né? Bom, vamos lá. Primeira linha vezes a primeira coluna. Você multiplica cada um, respectivamente, e soma o resultado. Então, fica cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Né? Aqui, cosseno vezes seno, seno vezes cosseno. Então, dá duas vezes, né? Duas vezes o seno de x, cosseno de x. Segunda linha vezes a primeira coluna. Seno vezes cosseno, duas vezes. 2 seno de x, cosseno de x. E aqui seno vezes seno quadrado, cosseno vezes cosseno, cosseno quadrado. Então fica seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x. Ok. O que é isso? Isso é a matriz A ao quadrado, matriz A2. Bom, o que a gente pode falar dessa matriz? Dá para falar mais coisa, né? Dá para falar mais coisa. Essa matriz A2, ela vai ser o quê? Usando o teorema fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui nós temos 2 seno cosseno. Então, isso dá seno de 2x. Aqui também, seno de 2x. Seno de 2x. E aqui nós temos
novamente, o 1, né? Teorema fundamental da trigonometria. Bom, o que a gente quer saber? A gente quer saber se essa matriz A ao quadrado, né? Essa matriz aqui, A ao quadrado, é igual à matriz A para algum x. Se existe algum x que pertence a esse intervalo, tal que A2 é igual a A. Por que a gente faz isso? Bom, quem é a matriz A? A matriz A é essa aqui, ó. Ó, cosseno de x, seno de x. Seno de x, cosseno de x. Então, para essa matriz ser igual, o que tem que acontecer? Olha, esse elemento tem que ser igual a esse, logo esse camarada aqui tem que ser igual a 1, esse cara tem que ser igual a esse, camarada tem que ser igual a 1. Claro que são iguais, então tem que ser. E o seno de 2x tem que ser igual ao seno de x. Olha lá. O seno de 2x tem que ser igual ao seno de x. E agora? Já que existe, então o cosseno de x tem que ser igual a 1 e o seno de 2x tem que ser igual ao seno de x. Será que existe algum x para isso e isso acontecer? Bom, quando é que o cosseno é igual a 1? Bom, nesse intervalo de 0 a 2π, quando o cosseno é igual a 1? Aí você tenta fazer lá seu rascunho, né? Faz seu rascunho, o que importa é você entender na hora da prova. 0, π sobre 2, 3π sobre 2. Quando é que o cosseno é igual a 1? Bom, o cosseno é igual a 1 é aqui, né? Cosseno é igual a 1, tá, beleza. Nesse 0 graus ou 0 radianos, né? Então, o cosseno é igual a 1. Aqui é menos 1, aqui é menos 1, e aqui é 1. Ok. Então, o cosseno vai ser igual a 1 em 0 ou 2π. 2π também, né? 0 ou 2π radianos. 2π radianos. Beleza. Então, eu sei que isso tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o seno de 2x tem que ser igual ao seno de x. A gente quer saber se existe algum x para isso. Bom, o x para isso aqui funcionar tem que ser ou 0 ou 2π, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que acontecer isso. E agora, o que a gente faz? Bom, seno de 2x é igual ao seno de x. O que é o seno de 2x? Aqui eu tinha voltado, a gente pode voltar para lá. Seno de x, cosseno de x, igual ao seno de x. Bom, se o x for 0 ou 2π, o que acontece com o seno, né? Se o x for igual a 0 ou 2π radianos, isso implica que o seno de x é quanto? Olha a altura. É 0, né? O cosseno é 1 e a altura vai ser 0. Se o x é 0 ou 2π, então o seno de x vai ser 0. Ué, se o seno de x for 0, a gente pode colocar aqui e aqui. A gente descobre, então, que esse lado fica igual a 0, né? Isso vai para 0. E esse camarada também vai para 0. Também vai para 0. Ou seja, ok, 0 é igual a 0. Então, para x igual a 0 e para x igual a 2π, né? Para x igual a 0 ou 2π, o que acontece? O cosseno é igual a 1 e o seno de 2x é igual ao seno de x, porque dá 0 igual a 0. Ok, então essa segunda afirmação aí é verdadeira. Então nós estamos aí com falsa, verdadeira, até agora. Beleza? Vamos para a terceira afirmativa. A terceira afirmativa diz assim: a matriz A nunca será antissimétrica. Daí o cara tinha que lembrar o que é antissimétrica. Bom, seguinte, a matriz... Será que essa matriz A ela é sempre diferente de menos A transposta? Quando a matriz A é igual a transposta de A, então a gente fala que essa matriz é simétrica. E quando a matriz A é igual a menos A transposta, ela não é simétrica. Na verdade, ela é antissimétrica. Então,
Quando isso acontece, quando a matriz A é igual a menos a transposta, então ela é antissimétrica. Se a matriz A for igual à transposta, então ela é simétrica. Nesse caso, se você pegar a linha e transformar em coluna, o que vai acontecer, minha gente? Pega essa linha, transforma em coluna. Pega essa linha, transforma em coluna. Pô, a gente acabou de fazer, não aconteceu nada. Por quê? Porque essa matriz aqui é simétrica. Então ela é igual à transposta. Então se essa matriz é simétrica, como é que ela vai ser antissimétrica, né? Então vamos lá, de novo. Terceiro item. A matriz A nunca será antissimétrica. Nunca será antissimétrica. Será que isso é verdade? Bom, se ela é simétrica, então ela nunca será antissimétrica, né? Bom, mas você pode também testar quando a diagonal é zero, né? Porque é o único jeito desses sinais não interferirem. Porque mais zero ou menos zero é a mesma coisa. Então, será que a matriz A, que é essa daqui, ó, será que a matriz A, cosseno de x, seno de x, seno de x, cosseno de x, será que ela pode ser igual a menos a transposta? Será que ela pode ser igual a menos a transposta? Menos a transposta. A transposta é quem? É a própria, né? A transposta é ela mesma, que a gente viu. Ó, você pegar a linha e transformar em coluna, dá a transposta. Então, menos a transposta é ela mesma. Então, cosseno de x, seno de x, seno de x, cosseno de x. Aí a pergunta é, será que essa matriz A, ela pode ser igual à transposta? Ou, se você quiser escrever só assim, a matriz A, será que ela pode ser igual a menos a transposta? A gente viu que isso é igual, a transposta é igual a matriz A. Será que a matriz A pode ser igual a menos A? Bom, até que pode, né? Vamos ver. Se a gente jogar aquele A para cá, né, entre aspas, então fica assim, né? A mais A é igual a zero, como se fosse a matriz nula, né, de ordem 2. Ou seja, que duas vezes a matriz A tem que ser a matriz nula. Ou seja, só se essa matriz A for a matriz nula. Aí pode. Porque aí a matriz A vai ser igual a menos a transposta, porque mais ou menos zero tanto faz. Mas a transposta a gente viu que é igual a matriz A, porque ela é simétrica, né? Então tá aí, ó, só se a matriz A for igual a zero. Entretanto, né, essa matriz A não pode ser a matriz nula. Não pode ser essa matriz nula, que é essa aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Por que não, professor? Porque se isso fosse verdade, o cosseno de x tem que ser igual a zero e o seno de x também tem que ser igual a zero. E não tem como, né, você zerar o cosseno de x e o seno de x ao mesmo tempo, para um x só, né? Você não consegue. Se você conseguir zerar o cosseno, você se afasta de zerar o seno, né? Porque quando o cosseno é zero, o seno é mais ou menos 1. E quando o seno é zero, o cosseno é mais ou menos 1, né? Então, não dá para zerar os dois. Conclusão, a gente já sabe que a matriz A ela é diferente dessa matriz aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Espera aí, se essa matriz A é diferente dessa, então não tem como. Essa matriz aqui, ela não pode ser igual a essa aqui. Portanto, a matriz A ela é diferente de menos a transposta. Então, ela não é antissimétrica. Então, ela nunca será antissimétrica, verdade. Então, verdade, nunca será antissimétrica. Por quê? Porque ela é simétrica e não pode ser nula. Tá aí, então, item 3, ela nunca será antissimétrica. Verdade, porque para ser antissimétrica, só se ela fosse nula, porque ela é simétrica, né? Então, verdade, ela nunca será antissimétrica. É verdade. Então, analisando aí, nós temos letra C, apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Então, item C. C de certo.